Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 17. Título: Nunca a arte se avilta tanto como quando dá cobertura à mentira e ao crime. 1. O meu amigo Padre Anselmo Borges acaba de confessar publicamente, na sua crónica semanal no Diário de Notícias do dia 10 de novembro de 2007, que foi visitar a nova Basílica de Fátima, essa tal que custou 80 milhões de euros pagos a pronto. E diz-se maravilhado com toda aquela beleza que pelos vistos lá foi encontrar. Perante tanta e tamanha beleza, confessa igualmente que quase lhes perdoa os 80 milhões que a obra custou. O pronome lhes, que consta no título da sua crónica do Diário de Notícias, está obviamente em vez de determinados nomes. É legítimo pensar, entre outros, nos nomes do reitor do santuário e no bispo de Leiria Fátima, que ao tempo da concepção-aprovação do projeto consentiu naquela faraónica construção. O meu amigo parece assim aceitar sem mais aquelas a informação do reitor no tocante à proveniência dos 80 milhões e até acrescenta que os peregrinos que contribuíram para a construção de tão gigantesco santuário merecem um espaço assim. Por mim, preferia ver o meu amigo Anselmo Borges a questionar-se se foram efetivamente os peregrinos que contribuíram para tudo aquilo e se tudo aquilo corresponde às suas mais profundas aspirações e reais necessidades cotidianas, exatamente porque, como ele próprio recorda e bem, nem só de pão vivem as populações, mas a verdade é que também de pão elas vivem, e por isso o pão não lhes pode ser roubado nem extorquido por ninguém, muito menos por catequeses mentirosas e aparições, entre aspas, de Nossas Senhoras criminosamente produzidas nos cérebros delirantes de crianças tolhidas de medo do inferno e escandalosamente dominadas por catequeses e pregações de clérigos sem escrúpulos, que de maneira alguma suportam perder seculares privilégios e influência assim do pé para a mão, só porque quase 7 anos antes tinha havido no país uma revolução que pôs fim ao trono da monarquia e visava derrubar também o altar da mentira e idolatria eclesiástica, fonte de execrável domínio clerical. 3. Porque ainda não está provado que os milhões e milhões e milhões que entraram e continuam a entrar em Fátima, totalmente isentos de impostos e sem nenhum controle estranho aos da panelinha clerical, por sinal muito poucos, como convém, e mesmo todos esses da confiança da empresa eclesiástica, e que estão à frente de todo aquele empório, verdadeira fábrica de fazer dinheiro, sem necessidade de investimento em máquinas, a não ser em cofres espalhados pelo recinto, que sugam o dinheiro das ofertas e o levam automaticamente e já discriminado aos sacos que cada dia vão desaguar no banco em carros de alta segurança contra ladrões, são efetivamente milhões e milhões e milhões provenientes dos peregrinos. 4. Falta investigar. É um bom trabalho para a polícia judiciária, a par do que é igualmente preciso fazer com o super propagandeado rapto-morte da menina inglesa no Algarve. Se os milhões de Fátima, a sua maior fatia, não são dinheiro sujo, que sob o branco e cruel manto da Senhora de Fátima, engorda mais e mais o tesouro do santuário, e que depois, ao sair dele,
já pode circular à vontade como dinheiro limpo? 5. Apresso-me desde já a declarar que não tenho quaisquer provas que sustentem esta minha suspeição e tampouco tenho vocação para investigador policial, mas que gostaria que essa investigação se fizesse até ao fim com muita inteligência e muita audácia. Não tenham dúvidas, porque uma coisa eu sei e é esta: as viúvas pobres e os idosos que vão de peregrinação a Fátima por sua ingênua devoção ou por arrebatamento de certos autarcas, elas e eles, que organizam piedosas excursões, peregrinações àquele local de obscurantismo e de humilhação humana, e desse perverso modo tentam, e por vezes conseguem, esconder práticas de corrupção e desvios de muitos milhões nas suas gestões municipais. Há sempre um padre católico que se presta a entrar no jogo e até preside lá a missa, na capelinha da dita, com o autarca, ela ou ele, em lugar de destaque a fazer a leitura da palavra de Deus, certamente do demoníaco Deus Dinheiro e do poder da Senhora de Fátima, abençoador de corruptos e de demagogos, que não obviamente do Deus vivo de Jesus e de Maria, não têm tanto dinheiro assim para fazer abarrotar os cofres do santuário. 6. De resto, desde que o templo de Jerusalém, ao tempo de Jesus, servia para esconder no seu bojo o Banco Nacional do país, e toda a encenação religiosa que lá se realizava dia e noite, e toda a arte que lá dentro se exibia, serviam sobretudo para manter alienadas e tolhidas as populações já de si alienadas e tolhidas que a vê, e deste civilino modo faziam crescer mais e mais o tesouro que alimentava os 18.000 sacerdotes e suas famílias, a começar pelos sumos sacerdotes Anás e Caifás e seus palácios, que o vil de ladrões chamou-lhe Jesus ao templo, e o mesmo lhe havia chamado o profeta Jeremias, cerca de 7 séculos antes. Nunca mais poderemos ser tão ingênuos acerca dos grandes santuários que se constroem sobre a terra, quais torres de Babel. 7. Se eles se erguem e são financiados sem dificuldades, o dinheiro teve de vir de algum modo, de algum lado, necessariamente escuso. Também lá estará com certeza o último cêntimo das viúvas pobres, a quem os sacerdotes, com toda a sua mentirosa e habilidosa catequese, conseguem extorquir para esse fim. É o pecado dos pecados, mas é por demais manifesto que só esses cêntimos são insuficientes para construir esses empórios que depois esmagam as populações que lá entrarem, precisamente quando mais parece que as dignificam. 8. Porque o que dignifica as populações, aprendemo-lo com Jesus, o de Nazaré, crucificado pelos sacerdotes que oficiam nesses grandes santuários, é só a verdade. Essa prática que as fará livres e autogestionárias. Não são os santuários empórios de 80 milhões de euros, como a nova Basílica de Fátima e os sumptuosos estádios de futebol, erguidos uns e outros em honra do Deus Dinheiro e do Deus Poder. 9. Bem sei que o meu amigo Anselmo Borges sabe, e até refere na sua crónica, que o Evangelho de João, capítulo 11, 55, 12, capítulo 11, nos conta que até Jesus aceitou que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, a comunidade de Betânia, em oposição ao templo de Jerusalém, gastasse com o corpo dele um frasco de nardo puro, no valor de um ano de salário de um trabalhador da época. Mas também sei que esta narrativa do Evangelho de João é exclusivamente teológica, não jornalística, nem saiu da pena de um historiador. O facto histórico aparentemente ali narrado nunca existiu tal e qual. A narrativa está construída a partir de elementos literários do grande poema bíblico de amor, na sua expressão máxima, que é a gratuidade, conhecido por Cântico dos Cânticos, e com palavras e frases
que provém diretamente dele. 10. A narrativa teológica assim tecida, o que pretende dizer é simplesmente esta boa notícia ao Evangelho. Enquanto os sumos sacerdotes e os fariseus de Jerusalém já tinham decretado que quem soubesse do paradeiro de Jesus o denunciasse às autoridades, eles mesmos, para que ele fosse morto como subversivo e perigoso, e enquanto o grupo dos 12, representado na narrativa por Judas Iscariotes, referido na hora como aqueles que haveriam de trair Jesus e como ladrão, e por isso protestam contra Jesus e contra a sua via de entrega da própria vida pela vida do mundo, os 12, com Pedro à cabeça e Judas à retaguarda, defendiam em aberta oposição a Jesus a via messiânica violenta da tomada do poder e do exercício do poder sempre opressor e assassino. Já a comunidade de Maria, Marta e Lázaro é a única que reconhece Jesus e aceita a sua via de entrega da própria vida pela vida do mundo. E por isso é também a única que faz corpo com Jesus e pratica a sua via com todas as consequências. 11. De modo que o que Jesus louva não é o frasco de nardo puro partido em sua honra, coisa que não ocorreu historicamente, mas a fé jesuânica daquela pequenina comunidade que o reconhece e a sua via como verdadeira, entenda-se, verdadeiro ser humano, aquele que todos os demais seres humanos haveremos de seguir se quisermos ser salvos, isto é, ser integralmente humanos, integralmente sororais fraternos. Não se pode, por isso, invocar esta narrativa evangélica para justificar o injustificável no caso demoníaco que é a nova Basílica de Fátima e que nem a beleza que possa conter no seu interior conseguirá jamais esconder. 12. De resto, nunca a arte se avilta tanto como quando dá cobertura à mentira e ao crime, disfarçados de verdade e de bondade. E mentira e crime é o que Fátima e a sua senhora objetivamente são. E se insistirem a identificar algo daquilo com Maria, a de Jesus, com Jesus, o de Nazaré crucificado pelos sacerdotes, e com Deus, o de Jesus e de Maria, saibam que cometem um pecado contra o Espírito Santo, do qual Jesus chega a dizer que não tem perdão. Pensemos todos nisto. Também o meu querido amigo Padre Anselmo Borges, e deixemos que a verdade nos faça livres, alegres, autogestionários, presenças de paz. 2007, novembro 14. É o fim do capítulo 17 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.